Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então se você gosta desse conteúdo já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E faltando menos de uma semana pro Natal, é claro que eu não poderia deixar de trazer uma receita de Natal para vocês. Um bolo chocotone, poderia ser um bolo panetone também. E essa é aquela receita que a gente adora, você mexe tudo à mão, é bem rapidinho, ela assa rapidinho, gente, é maravilhosa. É uma massa manteigada muito saborosa e a gente ainda vai agregar mais sabor à massa, então vai ficar maravilhoso, sem tirar que ele fica lindo. E essa receita vocês não precisam fazer somente para o Natal, pode fazer para qualquer ocasião, com café da tarde, para receber uma visita. E não só a receita da massa, mas também o fondant que vai por cima, que a gente vai pintar a mão, como vocês viram no começo do vídeo. Eu faço um fondant para poder esperar secar e aí sim faço uma pintura à mão. E você pode fazer qualquer desenho que você quiser. É claro, eu não sou boa de pintura, gente. Eu não sei vocês, mas eu sou péssima em desenhar. Então, mas ficou bonitinho assim mesmo. E aí você faz o desenho que você quiser, o desenho que você conseguir. E essa cobertura é aquela cobertura clássica, aquele fondant clássico que é para banhar bem casado, para banhar docinhos. E você pode usar essa mesma receita para qualquer outro bolo. Inclusive pode fazer de chocolate, caso você queira fazer uma receita de bolo de chocolate, pode fazer o fondant de chocolate. Nessa receita eu fiz ele branco e usei leite ninho, mas você pode trocar o leite ninho por chocolate em pó ou cacau em pó, que também dá certo, fica maravilhoso. E lembrando que a receita completa estará na descrição do vídeo, em xícaras e em gramas. Então bora lá cozinhar. Bom, gente, essa receita é bem simples. Eu vou começar colocando o açúcar num bowl. Vou colocar também a manteiga. Eu estou usando manteiga mesmo, mas se você quiser pode usar margarina. E é sem sal e está em temperatura ambiente. Tá tão quente aqui, tão quente, que ela tá quase líquida. E vou também colocar a baunilha, e eu uso pasta de baunilha, que ela além de dar o cheiro, ela também dá sabor e é bem mais gostosa. Mas se você não tiver, pode ser a essência também. E como eu falei no começo do vídeo, você pode misturar tudo à mão com a ajuda de um fouet, bater aí por uns 4 minutinhos, mas como eu quero adiantar o meu lado, eu vou usar uma batedeira de mão também, se você tiver, pode utilizar, você vai misturar aí por uns 2 minutinhos. Então antes de vir com a batedeira, eu vou dar uma misturadinha só para não sair voando o açúcar. Se você for usar um fouet, você vai bater por uns 4 minutinhos, mas se usar uma batedeira como eu, 2 minutinhos já é suficiente. E depois de bater por 2 minutinhos, a massa fica assim. Ela fica mais clarinha e também um pouquinho mais fofa, mas é nessa consistência. E agora eu vou colocar a raspas de laranja e raspas de limão. Eu estou usando raspas de laranja Bahia e de limão Tahiti. E para quem não sabe, a essência do panetone é a mistura de baunilha, raspas de laranja, raspas de limão e suco de laranja. Então é isso que eu vou colocar na massa desse bolo. E se você gosta de um aroma mais forte, você pode colocar também a essência de panetone. E depois das raspas, eu vou colocar os ovos e vou colocar um por um para facilitar na hora de misturar. Eu estou usando 6 ovos porque os meus ovos são pequenos, mas o total são 240 gramas de ovos. Se você usar ovos pequenos como eu, pode colocar 6 unidades, mas se usar aquele jumbo grandão de 60 gramas, vai usar 4 unidades. E aqui não tem segredo, você só vai colocando os ovos um a um e misturando. E depois de misturar os ovos, eu vou colocar um leite e vocês vão perceber que a massa vai talhar na hora por conta das raspas, do limão e da laranja. Mas não se preocupem, é assim mesmo, é normal. E o meu leite está em temperatura ambiente, como todos os outros ingredientes. E veja a massa, ela está bem talhada, mas não se preocupe, quando colocar a farinha ela volta a ficar lisa. E agora eu vou colocar a farinha, então eu já vou misturar o fermento com a farinha, vou dar uma misturadinha e vou peneirar a farinha nos meus líquidos. Eu vou colocando farinha aos poucos, vou peneirando aos poucos,
Põe um pouquinho, dou uma mexida com o fouet, depois coloco mais um pouquinho. E quando eu perceber que a massa tá um pouquinho mais pesada, eu vou colocar um pouco do suco de laranja. Então, vou intercalar a farinha com o suco de laranja. Vou colocar mais um pouco de farinha, vou peneirar, dar uma mexidinha e aí sim vou colocar metade do suco de laranja. E a massa ficou assim, veja que ela ficou lisa de novo, ela fica bem densa, bem fofa, ficou bem bonita. E a massa quase pronta, vou colocar agora as gotas de chocolate, porque é um bolo chocotone. Tô usando um gosto de chocolate ao leite, não é forneável, tá? Então ele vai derreter, mas você pode substituir por frutas cristalizadas e uva passa, se você quiser, na mesma quantidade. Se você não quer que o chocolate derreta, coloque gotas de chocolate forneável. E eu vou usar essa forma redonda de furo central, que está untada com desmodante caseiro, mas você pode passar margarina e enfarinhar. Se você quiser, pode usar uma forma redonda sem buraco, pode usar uma forma retangular, pode usar a forma que você tiver. Vou levar essa massa para assar. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, vai ficar lá mais ou menos 35, 40 minutos. Se você usar o forno elétrico como eu, ligue somente a resistência de baixo. E agora eu vou só alisar a massa com uma colher e já vou levar para assar. E bolo já assado, olha que lindo que ele ficou e no meu forno demorou 40 minutos. E veja como ficou macio esse bolo, ele não fica tão fofo, porque é uma massa amanteigada, é uma massa mais pesada, mas tá bem macia. E ó, ele já tá soltando das laterais da forma, isso é um indício que a massa está assada. E eu vou deixar o bolo esfriando em cima dessa grade até ele ficar completamente frio, para aí sim colocar o fondant, que é a cobertura do bolo. E eu desenformei o bolo e veja como que ele ficou. Essa parte de cima é o chocolate que derreteu e foi pro fundo da forma. Isso é normal acontecer. Se você não quer que ele derreta, quer que fique as gotinhas de chocolate, então você usa chocolate forneável. E agora, com o bolo completamente frio, eu vou fazer o fondant. Eu tenho aqui açúcar impalpável, você encontra facilmente em lojas de artigos para confeitaria ou até mesmo em alguns supermercados. Tem açúcar impalpável e açúcar de confeiteiro, mas tem que ser o impalpável porque ele tem um pouquinho mais de amido na composição. E eu gosto de peneirar para poder desmanchar esses gruminhos que fica, porque depois que começo a preparar a cobertura, ele fica difícil de dissolver. E depois de peneirar o açúcar impalpável, eu vou peneirar também o leite ninho. E eu vou usar também esse ácido cítrico, esse pozinho branco granulado, que você encontra facilmente em lojas de artigos para confeitaria. Ele vem nesse potinho e ele não é caro, ele ajuda a secar a cobertura. E como são só 3 gramas de ácido cítrico, eu sei que nem todo mundo tem uma balança de alta precisão, você pode usar esse jogo de colher padrão para poder medir. Então, tem meia colher de sopa, 1 colher de sopa, então 1 colher de sopa na medida, você consegue medir a quantidade de ácido cítrico. E depois de misturar os secos, eu tenho aqui água filtrada, são 30 ml de água filtrada. Na verdade, eu vou usar esses 30 ml, mas eu vou colocando aos poucos. Então, você tem que colocar aos poucos. Coloca um pouquinho, dá uma mexida. Parece que não vai mudar nada, mas dá uma mexida. Depois, coloca mais um pouquinho, porque vocês vão ver como ele absorve rapidamente a água e muda a textura completamente, muito rápido. E se você quiser fazer essa cobertura de chocolate, é só substituir o leite ninho por chocolate em pó ou cacau em pó. E eu vou mexer essa cobertura até formar uma pastinha, vai ficar uma pastinha bem densa.
Eu coloquei os 30 ml de água, mas dava para colocar mais uns 5 ml, que aí a pastinha ficaria um pouquinho mais molinha, que na hora que eu levasse pro micro-ondas e tirasse, ela ia ficar um pouquinho mais fluida. Mas desse jeito também dá certo. E veja como ficou uma pastinha bem firme. E agora eu vou levar ao micro-ondas por 15 segundos, vou tirar, dar uma mexidinha e levar ao micro-ondas novamente. Veja que depois de 15 segundos no micro-ondas, ela ainda está firme. Então, vou levar novamente para o micro-ondas para ficar um pouquinho mais molinha. E depois de mais 15 segundos no micro-ondas, veja como ela ficou um pouquinho mais molinha. E agora eu já vou colocar no bolo e tem que usar imediatamente, senão ela seca. É por isso que a gente tem que esperar o bolo esfriar para poder fazer a cobertura e colocar no bolo. E uma dica, caso você coloque água demais e ficar muito mole, você pode consertar colocando mais açúcar impalpável até chegar no ponto de pastinha bem firme. E agora é só despejar todo o fondant em cima do bolo e espalhar. Mas tem que espalhar um pouquinho depressa, porque ele seca, vai ficar várias marcas em cima do bolo. Então espalha também com cuidado para não soltar a parte de cima do bolo. E eu vou passar uma colher molhada por cima na cobertura para poder alisar, que veja que ela ficou com várias marcas, porque eu tentei espalhar e ela já foi secando. Então vou passar uma colher molhada, tô usando uma água filtrada, para deixar bem lisinho para poder pintar. Depois que eu alisar esse bolo, eu vou deixar descansando de 2 a 3 horas, até essa cobertura ficar completamente seca ao toque. E esse bolo tem que ficar fora da geladeira, porque se você levar à geladeira, quando você tirar, a cobertura vai derreter totalmente. Então, é descansando fora da geladeira. E para pintar esse bolo, para fazer os desenhos, eu vou precisar de álcool de cereal. Esse daí você encontra facilmente em lojas de artigos para confeitaria. Vou usar também corante vermelho, corante em gel e também corante em gel verde. Mas aí você escolhe a cor que você quiser, vai depender do desenho que você fizer. Tenho também 2 pincéis, ponta bem fininha, mas tem que ser bem fininha para ficar um desenho bem delicadinho. Vou usar um guardanapo também e esse negocinho para colocar o corante e o álcool. Lembrando que esses corantes que eu estou usando são corantes alimentícios. E eu vou colocar álcool em gel em 2 cavidades e também pingar um pouco de corante em gel nas 2 cavidades. Então, vou ter um com álcool em gel verde, um com álcool em gel vermelho. E agora sim, o bolo está completamente seco. Ó, veja que eu passo o dedo, ele não afunda e não suja meu dedo. Veja que eu não diluo o corante no álcool, eles ficam separadinhos. Então, eu molho o pincel no corante e tiro um pouquinho de excesso com o álcool e também na bordinha, para poder não vir um corante muito forte, uma cor muito forte. Você pode fazer um teste antes de pôr direto no bolo, passar no papel ou no guardanapo, para você ver como vai ficar a cor. E se você quiser uma cor mais forte, você passa menos o pincel no álcool. Ou se você quer uma cor mais clarinha, você passa o pincel no corante e dilui um pouquinho no álcool. E eu vou fazer bolinhas vermelhas com galinhos verdes, que é bem simples, é bem fácil de fazer, porque eu não tenho talento algum para desenhar, mas se você tiver mais facilidade, você pode fazer o desenho que você quiser. E uma dica, se você só fizer cerejinha, né, o moranguinho que você faz a bolinha vermelha com o galinho, faça o galinho para vários lados diferentes, assim não parece que o bolo tá tudo para um lado só. E eu vou fazer os galinhos para vocês verem como fica bem bonitinho, mas quando você fizer, eu sugiro que você faça toda a parte vermelha, todas as bolinhas vermelhas primeiro e depois venha com o pincel verde, para você não confundir, porque se você acabar errando a cor, não dá para limpar, então vai ficar manchado a sua cobertura. E na confeitaria, essa cobertura de fondant com essa pintura à mão é chamada de bolo estampado. E eu vou terminar de pintar aqui e volto para mostrar o resultado para vocês. E, gente, olha que lindo que ficou. Dá um trabalhinho, mas olha que coisa mais linda que fica. Eu não sei vocês, é bem gostosinho ficar ali pintando esse bolo. E é claro, eu vou cortar para mostrar para vocês como ficou por dentro. E, gente, olha essa massa como ficou. Ficou simplesmente sensacional, ficou maravilhoso. Sem tirar o sabor desse bolo, que fica muito gostoso. A massa é bem aromática, bem saborosa. A cobertura fica bem gostosa por conta do leite ninho e também do ácido cítrico. Deixa um sabor azedinho bem gostoso.
E a massa ficou bem úmida, bem saborosa. E a combinação da pasta de baunilha, das raspas de laranja, de limão e o suco de laranja deixou esse bolo maravilhoso. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. E até o próximo vídeo!